Hoje, o Jornal da Amazônia vai mostrar os desdobramentos sobre a declaração do presidente Michel Temer, parte de seus planos. Mas quais são os impactos dessa delação na política nacional e internacional? Veja também nesta edição. Cresce o número de adolescentes grávidas em estados da região norte. Mais de 200 mortes por febre amarela são registradas no Brasil em 2017. Casos suspeitos da doença estão sendo investigados em um estado da região amazônica. Amazonas ocupa a terceira colocação entre os estados com maior taxa de desemprego do país. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Quinta-feira, dia 18 de maio, o Jornal da Amazônia já está no ar. Boa noite. O presidente Michel Temer afirmou na tarde desta quinta-feira no Palácio do Planalto que não teme delação e que não renunciará ao cargo. Ele fez um pronunciamento motivado pela delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, uma das maiores companhias de carne do mundo. As delações já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma reportagem publicada nesta quarta-feira informou que o empresário Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação de conversa na qual ele e Temer falam sobre a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, Rio de Janeiro, preso na Operação Lava Jato. Vamos acompanhar trechos desse pronunciamento. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente, porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente a condição de investigado da Operação Lava Jato. E em resposta a esses últimos acontecimentos envolvendo o presidente Michel Temer aqui em Manaus, várias pessoas se reuniram no Largo de São Sebastião, no centro da capital. Diversos movimentos sociais participaram do ato. Professores, estudantes, representantes de partidos e centrais sindicais. Os manifestantes pedem eleições diretas e a saída imediata do presidente Michel Temer.
Ao todo, 500 pessoas participaram da manifestação. São inúmeras. Por isso, nós vamos tentar agora explicar como vai ficar o cenário político, econômico e financeiro do país. Nós vamos conversar com a advogada e membro da Comissão de Ética e Reforma Política da OAB Amazonas, Karen Albuquerque. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente tem aí inúmeras perguntas que ficaram em abertas para a gente entender um pouquinho. Hoje, o presidente Michel Temer, em um pronunciamento, diz que não renunciará ao cargo. Há possibilidades de mais um impeachment aqui no país? Sim, há possibilidade de mais um impeachment. Inclusive, o Partido Rede de Sustentabilidade já ingressou com um pedido ontem mesmo. E isso, a possibilidade porque eles estão alegando que o Temer obstruiu a justiça e ele incide, né, no inciso 2º do artigo 85 da CF como atentado ao Poder Judiciário, que é um crime de responsabilidade também. Agora, quais são as possíveis medidas que o presidente Michel Temer pode tomar em sua defesa para que ele permaneça no cargo? Bom, ele pode até tentar alegar a situação disposta no parágrafo 4º do artigo 86 da CF, que isso não faz parte do exercício do cargo dele. Mas, na verdade, todo mundo sabe que essas delações envolvem, sim, a gestão política do país e eu creio que isso daí não será bem-vindo pelo Judiciário, não será deferido esses pedidos. Agora tem uma outra questão, uma outra possibilidade citada por juristas é que Temer possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por crime comum depois da autorização, é claro, da Câmara. Isso poderia acelerar a saída do cargo, mas também complicaria a nossa situação no cenário político atual? Bom, no cenário político atual, a nossa situação está complicada, independente de ser julgado pelo STF ou pelo Senado, né? Mas eu creio que pelo STF aceleraria essa dispensa do cargo do Temer, até porque há uma cobrança maior da sociedade e o próprio STF tem se posicionado, né, com mais celeridade nesses casos da Lava Jato, né? Tivemos aí o problema da morte do ministro que está... O STF levar isso à frente. Se for aceita a defesa do Temer, baseada no provável chamamento do parágrafo 4º do artigo 86, possa ser julgado pelo STF. Mas eu creio que vai ser julgado pelo Senado e eu creio que isso vai gerar um processo de impeachment, sim. Há possibilidades também de ocorrerem eleições diretas, como vai acontecer aqui no nosso estado, em agosto? Pois é. O artigo 81 da CF é claro, ele dispõe que nesses casos de vacância do cargo nos 2 últimos anos do mandato, seriam casos de eleições indiretas. Só que, devido a essa decisão do nosso estado, o TSE abriu precedentes para eleições diretas nos 2 últimos anos da vacância do cargo. Então, eu creio que o STF ainda irá se manifestar acerca dessa possibilidade. Tem outras questões que preocupam os amazonenses, os brasileiros, a respeito de como irão ficar as propostas de reforma trabalhista e previdenciária que tramitam atualmente no Congresso. Após esse escândalo, o que vai acontecer? Bom, eu acredito que essas propostas venham ser aprovadas, até porque o Congresso é maioria governista, então Temer não saindo do cargo, essas propostas provavelmente serão aprovadas. Mas tem possibilidade de não acontecer isso? Eu acredito que só se a própria população for às ruas e brigar para que não seja aprovada. Porque algumas dessas propostas já eram, inclusive, pedidas até no governo anterior. Só que por questões políticas, o Congresso era a maioria contra o governo, eles não aprovavam nem colocar em pauta essas reformas, né? Depois da mudança do cenário político, é que colocaram em pauta e estavam tentando aprovar essas reformas até mesmo sem discutir com a população. Que é errado, né? Porque vai afetar todo mundo. Então, eu acredito que eles possam, conhecendo, infelizmente, nossos políticos no cenário atual, acredito que eles possam até aproveitar esse momento para tentar aprovar isso o quanto antes. Doutora, para encerrar a nossa entrevista, na sua opinião, como é que vai ficar o cenário político daqui para frente, a economia e todo? Bom, infelizmente, o cenário dos próximos meses é um cenário de instabilidade. Provavelmente as bolsas vão cair como já está caindo, a gente vai sofrer um impacto financeiro direto no país, até porque as empresas têm receio, né, de investir num país que não tem estabilidade política, né?
Mas eu acredito que seja o momento ideal para se fazer realmente essa reforma, essa mudança na política. Nós somos da Comissão de Reforma e Ética Política da OAB, a gente já briga por isso há muito tempo. Nós fazemos parte de um acordo tanto com a CBN quanto o MCC, o Sindicato de Jornalistas, é toda uma equipe já brigando há muito tempo por essas reformas, né? E infelizmente a gente sempre tem esbarrado por questões políticas. Então, desde 2013, quando o povo foi para as ruas para brigar por essas mudanças, por essas reformas, a gente tem visto aí muita mudança no cenário político. A Lava Jato tem apresentado bons trabalhos e tem destituído esses cargos aí que anteriormente não eram destituídos. Então, eu acredito que por mais que a gente passe por esse período de instabilidade, os ventos futuros que virão é coisas boas. Sim. Que bom, né? A gente vai ficar aguardando tudo isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, até a próxima. Boa noite. E para você de casa, veja a seguir no quadro Você no Mercado, saiba como deve ser o profissional que almeja uma vaga no mercado de trabalho. Não saia daí, nós voltamos já. Dicas e passos importantes sobre o mercado atual. O que o mercado atual está buscando? Afinal, será que é possível encontrar o equilíbrio entre o que o mercado de trabalho quer e o que você almeja? Na verdade, a gente está trabalhando aí com vocês essas dicas todas, não é? E a gente cria uma condição de estar conversando com vocês, e o que a gente prometeu na semana anterior, inclusive a gente inicia dizendo para você que você tenha uma boa noite, então, não é? E a gente está criando uma condição de falar agora o que o mercado realmente espera da gente neste momento. Então eu diria para você assim, sempre, pessoal, quando a gente está trabalhando no mercado, a gente tem que pensar no seguinte: o mercado hoje, ele cria algumas condições que são básicas, né, para a gente poder criar a condição. E aí a gente diz assim, o que o mercado realmente precisa, ou ele diz para mim, em termos de a minha necessidade, né? Então eu diria assim, ó, o que o mercado está buscando então? Vamos pensar junto. O mercado está buscando hoje que tipo de profissional? O que o mercado está esperando da gente? Né? Por que o mercado está desse jeito? Será que a gente precisa ficar ou ser diferente? O que de fato, olha, o mercado está buscando? Gente, o mercado está buscando pessoas mais abertas, pessoas que queiram trabalhar mais, pessoas que queiram participar mais, pessoas que queiram realmente fazer a diferença dentro desse processo normal, que é o nosso processo de busca, então, de crescimento profissional. Né? Então o mercado está buscando pessoas mais dispostas, essa é a grande verdade, até porque a gente está passando por um momento onde o mercado precisa disso, né? Eu fazer só o que eles me contratam para fazer hoje já não é mais suficiente, e a gente precisa então, um segundo tópico, olha, devemos pensar profissionalmente e pessoalmente. Então o mercado está precisando de pessoas que pensam como profissionais e também como pessoas. Né? Eu não posso simplesmente ser um profissional e esquecer que sou pessoa, e eu também não posso ser simplesmente uma pessoa e esquecer que eu sou um profissional. Eu preciso equilibrar esse negócio. Então eu preciso ter o cuidado de sempre estar
tentando dentro do mercado fazer o melhor enquanto profissional e também tentar ser uma pessoa interessante do ponto de vista da relação humana dentro desse mercado. Veja a seguir, mais de 200 mortes por febre amarela são registradas no Brasil em 2017. Nós voltamos já. Estamos de volta para falar de saúde, porque encarar uma gravidez na adolescência não é fácil. É uma fase da vida em que a mulher não está totalmente preparada, nem fisicamente, nem emocionalmente. Isso sem falar nos riscos de uma gestação precoce. Mesmo assim, em 2015, mais de 500 mil de meninas deram à luz. E olha que esse número já foi bem maior. Um estudo do Ministério da Saúde apontou que em 2015, quase 550 mil jovens deram à luz no país. O número é 17% menor que em 2004, mas ainda preocupa por todos os riscos que uma gravidez traz nessa idade. O estudo também mostrou que a maioria dessas jovens tem entre 10 e 19 anos, são negras e com baixa renda familiar. O número de gravidez na adolescência também diminuiu na região norte. Em Rondônia, chegou a menos 28%. E no Tocantins, menos 25,6%. Também caiu no Pará e no Acre. Mas alguns estados estão na contramão dessa tendência. No Amapá, por exemplo, a gravidez nessa faixa etária cresceu 10,8%. No Amazonas, 4% e em Roraima, 2,7%. Algumas regiões do Brasil têm uma população indígena importante, população ribeirinha, população rural, que muitas vezes, na própria perspectiva de vida, né, dessa família, dessa adolescente, casar, ter filhos, é a coisa muito importante, né? Então, é importante destacar também que no Brasil, muitas gravidezes, né, na adolescência são já de relações já de longo tempo. O levantamento do Ministério da Saúde ainda mostra que 66% das gestações na adolescência são indesejadas. O Ministério reconhece que os números ainda são elevados e que o melhor caminho é a informação e o acesso aos métodos contraceptivos. Pacientes precisam ter muitas orientações, muitas informações, seus pais também, e melhorar a qualidade da atenção nos serviços de saúde para que os profissionais também possam atender da melhor maneira esses adolescentes.
E ainda no Brasil, já são mais de 200 mortes por febre amarela somente este ano. Na região norte, o estado do Pará lidera com 4 mortes registradas. Já em Rondônia, os casos estão sendo investigados. Os casos de febre amarela têm causado preocupação no governo e também à população. De acordo com dados do Ministério da Saúde, já são 245 mortes em todo o país. 722 casos confirmados. A região com maior incidência é o Sudeste. E para evitar a incidência de casos aqui no estado de Rondônia, as vacinações serão intensificadas para crianças e também para quem for viajar para o estado. Então, nós estávamos com trabalho ativo na busca de pessoas para vacinar com reforço. Então, agora nós já mudamos de estratégia e estamos acompanhando as nossas coberturas nas crianças e recomendação para pessoas que entrem no nosso estado de áreas em que a vacina não é obrigatória, para que procure qualquer unidade de saúde, centro ou posto de vacinação para vacinar. No Pará, estado com maior incidência na região norte, 4 pessoas morreram. Tocantins teve um caso confirmado da doença, mas não houve registro de morte. Em Rondônia, houve casos suspeitos. Alguns ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais. As amostras foram enviadas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, e demora de 15 a 20 dias para o diagnóstico. Em 2017, nós tivemos 11 casos suspeitos, entraram no sistema, foram investigados e alguns ainda em investigação, suspeitos de febre amarela. Desses 11, 8 já foram descartados para febre amarela laboratorialmente. Então, resultado negativo para febre amarela. E 3 estão ainda aguardando o resultado. A nossa situação ela é colocada como risco baixo para a febre amarela. Nós temos um histórico aí de boas coberturas vacinais e mais ainda no momento em que o Brasil adota a recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para considerar uma dose como protetora contra a febre amarela durante a vida toda. A Organização Mundial da Saúde recomenda que uma pessoa esteja protegida contra a doença pelo resto da vida. Todas as vacinas estão disponíveis em todos os 52 municípios. Não temos falta de vacina. Essa vacina está na rotina. Então, nós temos, assim, sob o ponto de vista... E a vacina é ainda a melhor maneira de prevenir, é a vacina. E ela está disponível. Não temos falta de vacina. Em Manaus, Polícia Militar desenvolve projeto de combate às drogas nas escolas. O programa já formou mais de 500 crianças, dessa vez na zona sul da capital. Rickson Carvalho, de 8 anos, conta o que aprendeu. Se a pessoa usar droga, ela vai presa. E muitas outras coisas mais que não é bom. Para a mãe dele, Rosângela Santos, a conscientização sobre o combate às drogas é importante para a educação do filho. Porque além da prevenção, para ele já ter conhecimento de certas amizades e não cair no mundo da droga. Onde a senhora mora é perigoso? É muito perigoso. A influência é muito grande para esse tipo de coisa. Rickson faz parte do grupo de 500 crianças do ensino fundamental de 3 escolas estaduais, atendidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar na Zona Sul de Manaus. A iniciativa existe há 15 anos e já atendeu 450 mil alunos. O coordenador do programa, Tenente Coronel Aldinei Oliveira, explica que a principal finalidade é contribuir com a formação dos estudantes. Onde os nossos alunos possam saber dizer não às drogas e que possam crescer com saúde e que não tenham envolvimento nem com as drogas, nem com a violência. Como boa aluna, Ana Clara, de 9 anos, pretende ser uma multiplicadora do conhecimento obtido. O importante é passar para as outras pessoas e também é aprender. O Ministério da Saúde quer estimular a doação de leite materno em todo o país.
Afinal, a gente sabe o quanto ele é fundamental na formação dos primeiros meses de vida de uma criança. Um gesto simples que pode salvar vidas. Bebês prematuros que precisam de leite retirado da mãe ou qualquer lactante para terem mais chances de sobreviver. Os bancos de leite conservam leite pasteurizado a menos de 23 graus Celsius para ajudar na redução da mortalidade infantil em todo o país. Bebês prematuros, eles são muito propícios a desenvolver, a contrair, algum tipo de infecção, devido ao sistema imunológico não estar desenvolvido. Então, o leite materno ele vem contribuir para fortalecer esse sistema imunológico e ajudar, inclusive, a combater as doenças, além de nutrir o bebê. Davi Luiz é um exemplo. Ele nasceu de 7 meses e ficou dias na incubadora. Não fosse o leite retirado da mãe para alimentá-lo, as coisas teriam sido mais difíceis. A angústia de uma mãe ver um filho, às vezes até fazendo outro, passando fome, por necessidade de pegar o peito e ele não conseguir, é muito triste para uma mãe. É muito difícil. Fabiana foi orientada pela equipe do banco de leite e seu filho passou a receber a alimentação correta. Hoje em dia, ele já mama sozinho. Só assim eu reconheço que é importante a gente ir até o banco de leite doar leite. Pena que pouca gente tem essa consciência. O banco de leite funciona na maternidade Bárbara Eleodora e o estoque não atende a todos os bebês que ficam na UTI neonatal. E o desafio para melhorar essa quantidade é a necessidade de instalação de pontos de coleta. O estado inteiro só tem um banco de coleta que funciona. Mesmo assim, o número de doadoras ainda é insuficiente. Por isso, a gente apela, faz uma conclamação para as mães que estão amamentando seus filhos, que têm muito leite, que têm um excedente de leite, que ela entre em contato, através do 0800 647 1060 ou através do telefone da maternidade, que é o 3224 1290, ramal 4813, para que a gente possa entrar em contato com essa mãe, passar as orientações, fornecer kit e pegar esse leite na própria casa. Antônia teve que precisar do serviço para conhecer a importância desse simples ato. Todo dia ela faz a coleta do leite para sua filha Isabelle, que nasceu de 7 meses, e promete virar uma multiplicadora desse gesto. Eu pegar alta com ela e eu vou ficar incentivando as pessoas que já têm neném para doar leite, e eu também sempre vou ficar vindo doando leite para as outras crianças que precisam. Veja a seguir, 16ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas da Região Norte discute alternativas de crescimento para o mercado atual.
Nós voltamos com uma notícia preocupante. O Amazonas passou a ocupar a 10ª colocação no ranking nacional das federações com a maior taxa de desemprego do país. O balanço foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresentou na manhã desta quinta-feira um relatório trimestral sobre as taxas de desocupação no Amazonas. O estado apresenta a maior taxa de toda a série histórica de pesquisa das regiões metropolitanas de todo o país. Para o estado do Amazonas, a gente teve no primeiro trimestre de 2017 uma taxa de desocupação de 17,7 pontos percentuais. Essa é a maior taxa de toda a série histórica que começou lá no primeiro trimestre de 2012. E é a terceira maior taxa de desocupação entre todos os estados da federação. Com a pesquisa, ainda foi possível perceber que houve um aumento da procura por postos de trabalho. Há um aumento das pessoas em idade de trabalhar, que são consideradas aquelas pessoas com 14 anos ou mais de idade, e há também mais pessoas que estão à procura de trabalho, em função desse momento que a gente vive, econômico, delicado. Então, mais pessoas estão à procura de trabalho e, assim por esse motivo, elas são consideradas como no mercado de trabalho, porque elas estão procurando, estão pressionando o mercado de trabalho e estão em busca de uma vaga. Outro ponto abordado ainda durante a coletiva do órgão foram as dificuldades em acesso à satisfação de pesquisas domiciliares em certas classes sociais. Nossa principal dificuldade é contactar os moradores dos condomínios de classe média alta. Nós não temos nem acesso ao telefone a nenhum morador, Então, eles não sabem nem muito bem da nossa pesquisa e por isso também que eles não dão as entrevistas para a gente. Então, a gente pede que os moradores nos recebam, porque através dessas informações que nós estamos relatando a realidade do Brasil. Samila ainda salienta como ocorre todo o funcionamento da pesquisa domiciliar. Pesquisa trimestral, são 5 vezes, em torno de 1 ano e meio nós estaremos acompanhando a vida da pessoa, tanto socioeconômica, no trabalho, na educação. Então, são de 3 em 3 meses o entrevistador retorna ao domicílio para realizar a entrevista. E só fazendo uma correção, não é 10ª colocação e sim 3ª colocação em relação ao Amazonas, ao número de desempregados aqui no estado. E agora a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, deu início hoje à mais nova edição do Congresso de Gestão de Pessoas da Região Norte. Este ano, o objetivo do evento é discutir novas alternativas para a retomada do crescimento nos cenários do negócio atual. Com o intuito de falar mais sobre as perspectivas de mercado em meio à crise, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, deu início hoje à 16ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas da Região Norte. Na ocasião, diversos especialistas contribuíram com palestras e mesas de conversa. Esse congresso da ABRH é muito atualizado. Nós vamos estar falando sobre o momento político, sobre quais são as nossas soluções, por onde começar, o que fazer. E para fazer dos problemas atuais bons objetos de estudo e aperfeiçoamento sobre estruturas de negócios e readequação comercial, diversos professores especialistas sobre o tema de todo o Brasil também estiveram presentes. Então é muito importante que o empresariado, que o gestor esteja preparado para dentro da organização criar esse ambiente de confiança, criar esse ambiente onde as pessoas possam se engajar para trazer o seu melhor e fazer o resultado do negócio. Eu gosto de olhar o Brasil como otimismo, Eu falo que apesar de tudo que você possa estar vivendo, o importante é você olhar as perspectivas futuras, as oportunidades que você tem também. Para o especialista Edu Santos, os principais desafios do mercado de negócio atual são justamente o trabalho motivacional e o engajamento profissional. É importante, primeiramente, buscar um alinhamento de propósitos, de valores, de crenças, o que eu quero da vida, o que a empresa proporciona, o objetivo da empresa é compatível com aquilo que eu quero na minha vida? O AmazonSat, através do Grupo Amazônia Cabo, juntamente com a Rede Amazônica, também participam do evento, apresentando o posicionamento das marcas e a relação com a região amazônica. Bom, a importância da gente estar participando de um evento como a ABRH, a feira e o congresso que está acontecendo, é uma forma da gente posicionar a marca, da gente se aproximar mais do nosso público, estar aqui mostrando a nossa grade de programação, os nossos produtos. O Grupo Rede Amazônica está aqui com o AmazonSat, com a CBN Amazônica e com a Rádio Amazonas FM.
Então a gente está aqui divulgando a nossa programação. O evento acontece até essa sexta-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica localizado na Avenida Constantino Neri, zona centro-sul de Manaus. E assim a gente encerra esta edição do Jornal da Amazônia. Boa noite e até amanhã.